Ele surgiu como o futuro 9 da seleção. Em um período de um ano, ele saiu do Coritiba, voou no Palmeiras e chegou no Barcelona. Mas a partir daí, a carreira dele foi ladeira abaixo. Para piorar, conviveu com um drama pessoal, uma das piores dores que um ser humano pode ter. O nosso protagonista do vídeo de hoje é Keirson. Você se lembra do Keirson? Nesse vídeo a gente vai relembrar a trajetória dele cheia de polêmicas e com um drama pessoal bem complicado, tá? Eu sou o Rick. Se você também é viciado em futebol, se inscreve aqui no meu canal. Meu canal é novo, mas eu trago conteúdo todo dia aqui pra gente trocar aquela ideia e também pra relembrar histórias e personagens do mundo da bola. Demorou? Bora relembrar então a trajetória de Keirson. Keirson começou sua trajetória no futebol nas categorias de base do Sene, seu time de infância. Depois foi para o Coritiba, onde se destacou como vice-artilheiro da Copa São Paulo em 2006 e artilheiro nos campeonatos estaduais de 2006 e 2007. Em sua estreia nacional na Série B de 2007, não fez feio e marcou 12 gols, sendo o principal goleador do time na competição. Em 2008, o Palmeiras demonstrou interesse, mas a transferência não rolou naquela época. No primeiro semestre desse ano, Keirson foi campeão pelo Coritiba no Paranaense. Ele foi eleito craque da competição, artilheiro com 18 gols. E ele continuou voando no Brasileirão, tá? No retorno do Coritiba à elite. Uma coisa que marcou muito aquele ano foi o Santos, porque o Santos foi uma vítima absurda do Keirson naquele Brasileirão. No agregado, o Coxa fez 8-2 no Peixe. No primeiro turno o jogo foi na Vila e o Coritiba venceu por 3-1 com o hat-trick do homem. Keirson fez o primeiro do Coritiba. Rubens Cardoso tentou, Douglas pegou, Keirson ampliou. O chute de Maicon Leite, que desviou em Nenê, reacendeu o Santos. Só que Douglas falhou e a bola ficou com Keirson, terceiro dele, Coritiba 3, Santos 1. No segundo turno, se no primeiro turno ganhou de 3-1 fora em casa, foi mais absurdo ainda. 5-1 pro Coritiba com 4 gols do homem. Depois do cruzamento de Marlos, Keirson chutou de primeira e fez 1-0 Coritiba. Ailton deixou Keirson na cara do gol e ele só teve o trabalho de marcar 2-0. Ailton foi derrubado na área e o juiz marcou o pênalti. Keirson, de novo ele, cobrou e aumentou a vantagem do Coritiba, 4-1. Para fechar a goleada, Ricardinho pela direita passou para Keirson, ele mesmo, que mandou para dentro do gol com tanta vontade que até machucou a perna na trave. O jogador se tornou o maior goleador em uma única temporada na história do Coritiba e é vice-artilheiro do Brasileiro com 20 gols. Aí depois de uma temporada arrebentando no Campeonato Brasileiro, levando para casa vários prêmios de artilharia junto com Washington e Kleber Pereira, Keirson foi contratado pelo Palmeiras. A negociação foi oficializada em janeiro de 2009. Em seu primeiro jogo com a camisa verde e branca, Keirson já cravou 2 vezes na vitória do Palmeiras contra o Mojimirim por 3-0. Pro Keirson, condição legal para ele para fazer um golaço! Ele foi o segundo maior goleador do Campeonato Paulista de 2009 com 13 gols. E olha só, ele até foi cogitado para a seleção brasileira, tá ligado? Começou com tudo no Palmeiras, fazendo gol de tudo que é jeito, com uma média de 1,33 gols por jogo, tendo o melhor início de um atacante do Palmeiras na história, com 16 gols em 14 jogos. Pô, que loucura, né? Mas o que era maravilhoso pro torcedor, os bastidores tinha algo errado. O presidente do Palmeiras na época, Luiz Gonzaga Beluso, contou que na apresentação do atleta ele já tinha ficado com uma sensação esquisita, tá? Lembro-me que antes da entrevista coletiva, o assessor de imprensa foi instruir Keirson e sugeriu que ele dissesse que chegar ao Palmeiras era a realização de um objetivo. Um dos empresários dele me disse então: não, mas o objetivo dele é o Barcelona. Eu achei aquilo bem estranho, fiquei embasbacado. E lembro que tivemos de explicar que não cairia bem ele dizer isso chegando no Palmeiras. Pro Beluso, a sensação que ficava é que o Keirson já chegava no Palmeiras querendo sair. E ele não estava errado não, tá? Mais tarde, tornou-se público que ainda em 2008, o ano anterior, os empresários do Keirson já tinham jantado em Buenos Aires com os dirigentes do Barcelona.
Só que como ele jogava no Coritiba, que era um clube de menor expressão ali, o Barcelona não oficializou uma proposta. Tipo assim, vamos esperar mais um pouco, vamos observar o garoto, vamos ver como ele se sai num clube maior. E aí ele foi pro Palmeiras. E aí no Palmeiras, voando no Campeonato Paulista e no comecinho ali da Libertadores, o Barcelona, que já tava de olho, falou: agora vamos conversar, moleque, vamos trocar uma ideia aqui. Moleque não, né? Os empresários. E aí quando o técnico do Palmeiras, à época, o Vanderlei Luxemburgo, ficou sabendo que o Keirson já tava trocando uma ideia com o Barcelona, sem ele saber, ele ficou pistola e afastou o atacante do elenco. O atacante que era o principal jogador do time. O Keirson não veio aqui falar comigo hoje e simplesmente não apareceu aqui para treinar, não me deu um telefonema. Tá certo? Não concretizando ou concretizando, eu tô no técnico do Palmeiras, não joga. Isso é bem prático. Porque ele não me telefonou, eu protegi o jogador, segurei a onda pro jogador, e porque ele tem qualidade, mas no mínimo faltou um pouco de respeito comigo e com os companheiros dele. De chegar aqui, vir falar com a gente aqui, para ir embora daqui, para ir para negociar. Eu fiquei sabendo através de um telefonema, tá certo? Então, se ele não apareceu aqui, deveria ter vindo falar comigo e com os companheiros dele. Então, que concretize, que bote em outro lugar. Ou então me mande embora do Palmeiras. Porque ele não, comigo aqui, o técnico até o final do ano, ele não joga. É a minha maneira de ser, não adianta que eu vou ficar aqui escondendo que eu não consigo ser diferente. Essa polêmica toda causou a demissão do Luxemburgo do comando do Palmeiras. E aí eu quero saber a sua opinião. O que vocês acham dessa atitude do Luxemburgo? Ele fez certo em afastar o jogador, já que ele estava conversando com outro clube, sem nem comunicar pro clube que pagava o salário dele ali no momento? Pô, eu acho que o Luxemburgo não estava errado não, tá? Mas ele acabou perdendo emprego. Eu quero saber a sua opinião. Deixa aqui nos comentários o que você faria no lugar de Vanderlei Luxemburgo nessa situação. Mas aí foi ficando claro que o Keirson realmente chegou no Palmeiras já pensando no Barcelona. Até o apresentador Ratinho, que tinha ligação com o Keirson, falou sobre isso. E esse menino Keirson jogou no Palmeiras um bom tempo. O Keirson foi... Eu fui buscá-lo lá no Sene. Aí isso foi uma atitude minha para ajudar meu filho. Fui buscá-lo, meu filho não tinha dinheiro para pagar, eu emprestei para ele, lá do Sene. Então nós compramos o passe dele, do Sene do Mato Grosso do Sul, e ele veio para Curitiba. Depois, os outros episódios não me convém contar, porque já passaram. Eu disse que o Keirson não ficaria no Palmeiras, porque ele já veio para ir embora. Palmeiras foi só uma passagem, uma mentira aos palmeirenses. Eu já tinha dito isso, estou repetindo. Caráter é uma coisa que você não muda. Quem é mau caráter, você nasce mau caráter. Keirson foi contratado pelo Barcelona para a temporada 2009-2010. A transação foi finalizada na tarde de uma sexta-feira em junho de 2009, na Espanha, por cerca de 15 milhões de euros, aproximadamente 41 milhões de reais. E aí começou a derrocada. Ele nunca jogou uma partida sequer pelo Barcelona. Keirson foi então para o Benfica e ele não teve muitas oportunidades, já que disputava a posição com uma grande quantidade de atacantes. Em destaque, Javier Saviola e Oscar Cardoso. Uma belíssima jogada entre Di Maria e César Peixoto. Keirson falhou. Com a falta de oportunidades no clube de Lisboa, a Fiorentina entrou em um acordo com o Barcelona e o Benfica para o empréstimo de 2 anos com direito de compra. Keirson ocuparia a vaga de Adrien Mutu, suspenso provisoriamente do futebol. No clube de Florença, atuou em 22 partidas e marcou apenas 2 gols. Após ir mal na Europa, Keirson voltou para o Brasil em um empréstimo para o Santos. E aí seria uma chance, né, retornando ao Brasil, de jogar muita bola novamente, sendo que, um ano antes ele tinha destruído pelo Palmeiras, e aí agora ele chegava ao Santos, desaprender a jogar futebol, ele não desaprendeu, né? E ele estaria muito bem acompanhado, pois ele formaria um trio de ataque surreal ali, com Ganso e Neymar. Que isso, cara, o santista que não se iludiu nessa época é maluco. Mas ficou só na ilusão mesmo, porque o Keirson foi reserva durante a passagem pelo Santos, durante todo o período, e ele até conquistou uma Libertadores, mas sendo reserva e pouco relevante nas partidas. Ao fim da sua passagem pelo Santos, retornou ao Barcelona, que não demonstrou interesse nenhum na permanência do jogador, e emprestou-o novamente. O Cruzeiro, tendo uma ótima relação com o Santos, solicitou ao clube que renovasse o empréstimo junto ao Barcelona.
para que o jogador pudesse ser repassado ao clube celeste, já que o Cruzeiro não poderia solicitar o empréstimo diretamente ao Barcelona, pelo fato de que a janela de transferências já estava fechada. O Santos aceitou a solicitação do clube mineiro, que oficializou a contratação de Keirson em agosto de 2011. E ele foi mal de novo, marcando apenas um gol em 9 partidas. Por quê? Só 9 partidas? Porque ele chegou a passar por um momento bem difícil, ele teve uma lesão grave e aí encerrou a passagem dele pelo Cruzeiro, retornando ao Coritiba. E a chance de retomar o bom futebol viria logo no clube em que ele é mais identificado, né? O clube que formou ele, no Coritiba. Ele foi emprestado pelo Barcelona até o final do primeiro semestre de 2014, mas o retorno dele foi meio atrapalhado por uma lesão no joelho esquerdo, saca? O primeiro gol dele de volta ao Coxa foi em outubro de 2013, numa vitória contra o líder Cruzeiro por 2-1. Tem cruzamento, Keirson! Gol! Imagina a sensação depois de ficar 2 anos e 15 dias sem fazer gol. Mas em 2015, mesmo depois de 47 jogos pelo clube e 7 gols marcados, as coisas não se ajeitaram. E em dezembro ele rescindiu o contrato na justiça. 2015 ainda era o melhor momento em números desde aquela passagem absurda pelo Palmeiras em 2009. Ainda muito longe do que se esperava, mas pô, era um pouquinho de esperança. Só que 2015 reservava para o Keirson um dos maiores dramas que pode acontecer na vida de qualquer pessoa, não só de um atleta. O filho de 2 anos de Keirson faleceu em Curitiba após ser tratado como uma virose. O corpo foi velado e sepultado no mesmo dia. A triste notícia foi compartilhada pelo ex-empresário do jogador Marcos Malaquias em seu perfil do Facebook. E eu e a Eve conseguimos olhar um pro outro e falar, Deus tem um propósito na nossa vida. Meu Deus. E aí a gente desabou a chorar, a gente não só ficou abraçado, não conversou, mas algo aconteceu ali naquela sala, não sei explicar pra você. Tipo, minutos depois. É difícil, né? Porque explicar assim. E a partir desse momento, a carreira de Keirson não decolou mais. Em 2016, foi para o Londrina. Após sua passagem pelo Londrina, onde marcou 8 gols em 30 partidas, Keirson seguiu sua carreira rumo ao Futebol Clube Arouca, de Portugal, em janeiro de 2017. No entanto, sua estadia em Portugal foi breve, com apenas 2 aparições pelo clube. Em julho de 2017, o atacante retornou ao Curitiba, sua 3ª passagem pelo clube, após um acordo relacionado a um processo judicial por salários atrasados. Em 2019, houve uma breve tentativa de transferência para o CSA, que acabou sendo desfeita após exames médicos, resultando em uma ação trabalhista movida por Keirson contra o clube alagoano. Keirson não atua desde 2019. E bem, dá para dizer que ele se aposentou do futebol? Não, afinal ele nunca anunciou uma aposentadoria. Mas atualmente, em 2024, ele está com 35 anos e não atua desde quando ele tinha 31. Então acho que dá para dizer que ele parou. Bom, essa foi a trajetória de Keirson, que muita gente diz que sofreu de um karma. Quando ele agiu pelas costas do Palmeiras para ir para a Europa, jogar no Barcelona. E esse karma trouxe para a vida dele uma carreira bem abaixo do que a gente esperava, não falando da questão do filho, tá? Isso aí não vamos colocar na conta, mas sim as decepções em relação às passagens pelos clubes que ele teve depois da saída do Palmeiras. Eu quero saber a sua opinião, qual a sua maior lembrança do Keirson, por que vocês acham que o Keirson não chegou nem perto do que a gente esperava? Porque assim, quem viu o Keirson da primeira passagem no Coritiba e ali da passagem pelo Palmeiras, pô, ele era muito bom, cara. Era muito bom. Claro que as lesões atrapalharam, mas antes mesmo de começar a sofrer com lesões, ele já não estava atuando bem. Quero saber qual a opinião de vocês sobre o porquê do Keirson não ter chego onde muita gente esperou. Eu sou o Rick, ó. Quem não lembrou aí de se inscrever no meu canal, se inscreve aqui no meu canal, onde eu trago conteúdo de futebol todos os dias. Me segue também nas redes sociais, tá tudo aqui na descrição do vídeo. Deixa o like, obviamente, para esse vídeo chegar para outras pessoas. E eu também quero uma sugestão. Esse é o quadro Protagonistas. De quem você quer que eu fale aqui no próximo vídeo desse quadro? Deixa aqui nos comentários. Eu acho, não vou prometer nada que eu posso mudar de ideia, mas eu acho que o próximo personagem aqui, o protagonista nosso, será o Michael Suel. Acho. Se não aparecer ninguém antes, será ele. Se não, em algum momento vai ter um vídeo dele. Então dá uma navegada aqui pelo canal que tem bastante conteúdo, demorou? A gente se vê no próximo vídeo. Falou, rapaziada!